Veja no ICL Notícias, segunda edição. A última testemunha. Rogério Marinho fecha a fase de depoimentos e Bolsonaro fica mais perto da prisão. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Entrevista exclusiva ao ICL. Mira, te digo de primicia. Alevo tiene dos caminos, cementerio ou Estados Unidos. Evo Morales denuncia perseguição, fala em ameaças de morte e acusa Donald Trump de interferir nas eleições na América Latina. Acordaram em presencia del Departamento de Estado de Estados Unidos que não vuelva a esquerda em Bolívia. O mundo em silêncio diante de um genocídio. Desespero em Gaza transforma a distribuição de alimentos em caos e mortes. Governo brasileiro condena. O Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo de Israel. O ICL Notícias, o jornalismo verdade está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar nessa segundona braba. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também na Pop TV, para você que nos assiste no Rio Grande do Sul. E boa tarde para você que está nos ouvindo pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. Vamos começar, tá tudo pronto aqui já. Chico Sá, boa tarde. Opa, prontíssimo. Como diz a música aí com o Bolsonaro, é encare a vida de frente. Vamos encarar a vida de frente junto com a Heloísa Vilela, lá de Brasília também. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Vamos lá encarar cara a cara, né? Vai ser assim aí que a coisa vai acontecer aqui no STF. Vai ser cara a cara. A Elô já deu até um spoiler, porque a gente abriu falando que a gente chegou ao último depoimento, gente, mas o que tá deixando todo mundo em polvorosa, na verdade, é Jair Bolsonaro cara a cara com Alexandre de Moraes, né, Elô? Então vamos por partes. A gente teve hoje o último depoimento, que foi do ex-ministro do Bolsonaro, atual senador, o Rogério Marinho. Ele que, depois, nessa condição de testemunha dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, Núcleo 1, justamente, qual ali faz parte o Jair Bolsonaro, né? Então, ele depois como a testemunha do Jair Bolsonaro nessa história. Como é que foi esse depoimento, Elô? E já te pergunto, é lógico que todo mundo quer saber o que é que vem por aí, né? Pois é, esse depoimento a gente pode resumir a uma palavra, nada. Não acrescentou absolutamente nada. Veio aqui falar que o Bolsonaro estava triste depois da eleição, mas nunca falou de golpe. Então tá bom, resolveu, foi embora, não deu nem 14 minutos de depoimento, porque não tinha nada para contar. Agora, o importante é o que vai acontecer daqui para frente. Segunda-feira que vem, aqui no STF, começam os depoimentos dos réus. E o ministro Alexandre de Moraes anunciou que todos eles têm que estar presentes, com uma única exceção, que é o Braga Neto, porque ele está preso no Rio de Janeiro, então ele é o único que fará o seu depoimento por teleconferência. Eu conversei com um advogado de um dos réus, que me disse, olha, eu acho que vai todo mundo aparecer. Um réu pode até não aparecer, mas ele acha que o mais provável é que quem não quiser falar nada vai ficar em silêncio. E o Alexandre de Moraes deixou isso muito claro. Todos os réus têm direito de ficar em silêncio. Então, esse advogado acha que todos virão, mas que pode ser que alguns resolvam responder apenas as perguntas do advogado, né, da defesa, uma coisa ou outra. Porém, ele disse para mim o seguinte, esse é um momento muito importante para qualquer réu. É a chance que ele tem de contar a versão dele dos fatos. Minha avaliação, que sou
tirei o curso à distância de advocacia. Mentira, não tirei curso nenhum. Sou apenas uma jornalista, mas eu acho que muitos deles, quanto mais eles falaram, pior vai ficar. Então, acho que muitos deles talvez fiquem calados para o bem deles. Vocês se lembram da CPI, a CPMI aqui em Brasília, no Congresso? O Heleno foi depor. E quanto mais ele falou, pior ficou, porque ele é esquentadinho. Ele perde a paciência, acaba falando o que não deve. Então, eu acho que isso vai ser uma regra quase geral, a não ser para os muito calmos, que estiverem muito bem preparados. O interessante é o fato de ser presencial. Esse advogado estava bastante irritado, dizendo que isso é um absurdo, que tinha que ter por teleconferência, porque ninguém quer sentar na sala da primeira turma, com toda aquela pompa e circunstância, com todos os ministros da primeira turma presentes, os 5, e depor intimida muito. Então é melhor que a pessoa esteja muito segura da verdade que ela estiver falando, porque senão pode se complicar um bocado. Alexandre de Moraes reservou a segunda-feira, o dia inteiro, até 8 horas da noite, para esses depoimentos. E eu estou achando que ele acredita que pode terminar tudo num dia só. Porque depois ele falou assim, se for preciso, teremos a terça-feira, parte da manhã de quarta, o dia inteiro de quinta-feira e assim vai. Mas eu acho que ele está esperando terminar isso, muito provavelmente, na própria segunda-feira. Vamos ver, né? Agora amanhã começa a sair os vídeos de todas essas testemunhas que eu estou aqui acompanhando e contando para vocês, porque a gente não podia mostrar, mas agora teremos vídeo de todos eles. Daí é lógico que aqui no ICL a nossa equipe vai assistir esses vídeos e vai trazer os trechos, né? Porque temos aí o compacto dos melhores momentos, é imperdível, né? A PEC, né? PEC dos melhores momentos. Você tem muita coisa boa para ver. Agora, em relação a esse momento dramático, né, Xandão e Bolsonaro, eu aposto mais no silêncio do Bolsonaro. Porque, por mais que ele tenha ensaiado uma versão, ele não é muito bom em contar uma história. Ele acaba entrando em contradição, ou se irrita. Se eu fosse advogado dele, que graças a Deus não serei nunca, eu optaria pelo silêncio estratégico, me reservo diante da lei a me colocar em silêncio e seja o que Deus quiser. Porque é mais jogo para ele o silêncio do que qualquer tentativa de recontar essa história. Mas para a base de apoio, como é que fica essa imagem? Para a base de apoio fica a imagem de um covarde. Exato. A imagem é de um covarde. Porque nas redes sociais, fala grosso. Se ele vai fugir do enfrentamento dramático, melhor do que qualquer novela vale tudo dessa vida, se ele vai fugir disso, pro seguidor mais fanático, vai passar a imagem que, pô, meu representante ali é fraco, não foi pro jogo, não foi pro enfrentamento. Pega mal, mas pensando em uma defesa técnica, fria, pensando no futuro, para não se autoincriminar, é mais jogo o silêncio. Entrar mudo e sair calado. Aplicar o velho método do peixe. Eu tendo a acompanhar o eminente relator. Eu acho que você tem razão, Chico. Agora, acho também que a gente nunca pode esquecer que esse depoimento aqui, especialmente o fato dele ser presencial, e a gente vai ter essas imagens, né? A gente não sabe ainda se vai ser transmissão ao vivo ou se serão liberadas depois, mas essas imagens estarão disponíveis em algum momento. E a gente não pode esquecer que eles vêm para cá, eles não estão preocupados só com o julgamento, eles estão sempre preocupados com os cortes desses vídeos que eles vão colocar nas mídias sociais. Está circulando no Brasil inteiro uma matéria apavorante de uma conferência que foi feita das Big Techs com a extrema-direita, treinando um verdadeiro exército de formadores de opinião digital, como que eles têm que manipular a opinião pública. Então, é isso que eles virão aqui fazer. Eles vão pensar no que eles vão usar disso aqui
para continuar alimentando as pessoas que ainda acreditam neles. Agora, vai ser complicado, porque em alguns momentos eu duvido que eles possam responder às perguntas que lhes serão feitas. Mas esse pessoal é bem... Eu acho que tem um tudo ou nada também, sabe? Eu acho que Bolsonaro não tem mais nada a perder, até porque eu acho que ele, a essa altura do campeonato, ele já tem certeza que será preso mesmo. Então, resta ele fazer discurso, né? Então, vamos ver, vai ser interessante. Agora, vamos ver como ele se sente de cara para o Alexandre de Moraes e os demais ministros da corte. Eu digo para vocês, esse lugar aqui intimida. Eu vi advogado aqui gaguejando, tremendo, para começar a falar na frente dos ministros. Não é simples. Eu também estou bem curiosa. O nosso chat está fazendo as apostas aqui, mas muita gente falando justamente isso que a gente estava conversando. Olha, se ele não falar, vai ser covardia, diz a Lena Rosa aqui também. Quer dizer, depois vai baixar a cabeça, vai ficar de cabeça baixa ali para o Alexandre de Moraes. O Luquezzi aqui também diz uma coisa interessante, que o almoço da véspera do Bolsonaro vai ser camarão, ou seja, é hospital antes do depoimento. Então, a considerar também essa hipótese. Ele é bom de arrumar um hospital antes de qualquer coisa importante. Então, eu não me assustaria se isso acontecesse. Bom, gente, dia 9 de junho desse mês, também conhecido como segunda-feira que vem, a gente já vai começar a semana com essa. Meu Deus, não vai ter nem feira lá na minha cidade, lá no Crato. A semana vai começar... É dia de feira, vão suspender para ver a gente aqui. A semana vai começar... A semana vai começar quentíssima, né? São 7 réus. A gente não sabe se vai dar tempo de ouvir todos, mas começa pelo Mauro Cid, porque ele fez a delação, e depois segue em ordem alfabética. Mas a gente tem nesse grupo um almirante, 3 generais, não é? Além do tenente-coronel Mauro Cid e o Ramagem e o Anderson Torres. Então, assim, não é pouca coisa, né, gente? Você imagina que agora no banco dos réus serão ouvidos como réus 3 generais e um almirante. Um ex-presidente da República, que se dizia mito. Olha o momento, a quadra histórica em que a gente se encontra, né? Você ressalta um ponto super importante, Alô. A gente vai ter militar de alta patente sendo ouvido. Quer dizer, você está alertando aí para os interrogatórios, né? A gente teve essa etapa agora, acho que para reforçar é bom, né? A gente teve... as testemunhas sendo ouvidas, as oitivas, essa segunda etapa aí do que a gente chama de instrução criminal no STF. Agora, a gente tem os interrogatórios, justamente esse do Bolsonaro que a gente falou, que é na segunda-feira, né? São os interrogatórios dos acusados do Núcleo 1. Então, tem o Bolsonaro, claro, que é o nome que mais chama atenção, mas a Elô citou várias pessoas super importantes. O Mauro Cid, por exemplo. Claro. Todo mundo muito atento. O Braga Neto, né? O general que dizia, mandava os recadinhos dele dizendo, calma, que vai acontecer alguma coisa. Ali mascando um chicletinho, eu lembro daquela imagem na Praça dos Três Poderes, e ali pedindo para não perder a esperança, porque alguma coisa estava sendo tramada. Agora a gente sabe o que estava sendo tramado, quero ver se assassinatos, né? Se ele tem essa coragem toda agora no dia do depoimento dele. E aí depois, na sequência, a gente vai ter a acusação e a defesa. A Elô pode me corrigir se eu estiver errada, né, Elô? Mas aí na sequência disso, depois de serem os interrogatórios, aí a gente tem a acusação e defesa fazendo ali as alegações finais, que a gente chama, né? Então, a etapa final de apresentação nessa intimação aí do Supremo Tribunal Federal. E, gente, ainda vai dar muito pano para manga, viu? A gente vai conversar muito aqui ainda. As apostas do chat continuam essa é a parte onde eles pegam tudo que foi dito aqui. Isso. Essa é a parte onde eles pegam tudo que foi dito aqui, amarram numa história completa, coerente e apresentam os seus fatos e a sua interpretação desses fatos para convencer, então, os juízes da Suprema Corte se os réus são culpados ou se não são. E o julgamento cabe aos 5 juízes. A gente não sabe se eles vão dar o voto deles presencialmente, de forma virtual, mas todos os 5 terão que apresentar seus votos, começando pelo Alexandre de Moraes. Mas isso é bem lá
mais na frente, né? Depois de ouvirem os réus, apresentarem as considerações finais, e aí não tem um prazo definido, mas muita gente aposta que antes de setembro. Hoje eu estava ouvindo uma advogada que está acompanhando o caso aqui só por questão por causa do trabalho dela, não tem participação, mas ela está achando que pode sair, tem gente já achando que pode sair antes do recesso do STF, que é em julho. Eu acho um pouco rápido demais, mas eu acho que até o começo de setembro essa fatura está liquidada. É impressionante, Elô, como tem corrido bem, né? As defesas não conseguiram paralisar ou impedir depoimentos ou adiar, fazer a famosa chicana, como se chama no universo do direito, que é atrapalhar E atrasar, né? Atrasar o roteiro normal da história. Mas eu creio que eu vou voltar, já que ele estará conosco hoje, o Cacai, boa. eu vou em cima da aposta dele que setembro, outubro, a fatura está liquidada. Vamos ficar na expectativa, né? A Elô vai continuar. Agora, você sabe o que eu achei? Vai, Elô. Acompanhando, com certeza. Sabe o que eu achei impressionante? Depois de ouvir todas essas testemunhas, eu não vi nenhuma testemunha que viesse aqui trazer um fato, uma prova, um discurso, algo consistente que livrasse o réu que ela veio aqui defender. Não vi nenhuma. As testemunhas todas da defesa que eu vi vieram aqui falar no caráter, no histórico da pessoa, trabalhou com ela, conhece há muitos anos, conhece a família e tal, mas sobre os fatos em si, não vi. E quem veio aqui entregar, né, como foi o caso do Freire Gomes e do Batista Júnior, que eram testemunhas da acusação e que vieram dar os fatos daquela fatídica reunião onde Bolsonaro apresentou a minuta do golpe. Então, na defesa, não vi nada disso que a gente possa pegar e dizer, isso daqui pode livrar a cara desse cara aí, ó. Não vi. Não tem nenhum álibi consistente, né? O máximo que eu vi foi a lorota que o Braga Neto estaria jogando vôlei lá em Copacabana no dia 8 de janeiro. Gente, mas isso foi tramado antes. Então, não há nada de relevância, nenhum álibi, um ensaio de álibi que seja que diga, não, esse cara estava fora dessa mesa, ele não estava no dia que foi apresentada a minuta do golpe. Ao contrário, você tem ex-comandante das Forças Armadas dizendo que houve, inclusive, a ameaça de voz de prisão ao Bolsonaro. Então você não tem nenhuma narrativa, como dizem eles, que faça a gente acreditar que não houve a tentativa de golpe. Nada forte. Zero. Cada vez mais forte agora que a gente teve essa fase dos depoimentos também, ainda mais forte isso que você está falando, Chico. Agora, tudo está, né, sendo trilhado, a gente está na expectativa de prisão, né? Quando é que vai acontecer, conforme o processo estiver todo terminado. Agora, a gente está falando de uma expectativa de prisão, sabe quem é que está solto? Eu queria propor aqui uma mudança de pauta, mas também é importantíssimo a gente ficar sabendo disso. Aquele bolsonarista, o George Washington, vocês lembram disso? Muito! Aquele que foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de explosão e porte ilegal de arma. Vou te lembrar dessa história, foi aquele caso da bomba perto do aeroporto. Então, aliás, sorte que ela não explodiu, né? Porque ela foi acionada, mas ela não explodiu. Mas ele foi preso na noite de Natal até, lá em 2022, depois que ele confessou ter feito a bomba, que foi colocada num caminhão-tanque lá em Brasília, perto desse aeroporto, que é o aeroporto Juscelino Kubitschek. E aí o plano era gerar uma onda de pânico, né? Sim. De fato, ali, obrigando as Forças Armadas a agir. Ele queria, é lógico, no final das contas, impedir a posse do presidente Lula, né? Que aconteceria ali na semana seguinte, Elô. Agora, o que todo mundo quer saber é como é que ele conseguiu sair tão cedo da prisão, já que ele tinha sido, aliás, ele foi condenado a 9 anos e 8 meses, aqui reforçando, de prisão. Pois é, Gabi, o que acontece é que ele nunca foi condenado por terrorismo.
Se ele tivesse sido condenado por terrorismo, a sentença dele ia ser muito maior e até ele conseguir uma redução de pena ia demorar mais tempo. Mas como ele foi para a cadeia, fez cursos, leu livros e se comportou direitinho, ele foi conseguindo redução de pena. Teve uma decisão do presidente Lula que deu redução de pena para várias pessoas do 8 de janeiro e ele pegou também essa onda. Então, nessa de foi reduzindo, ele conseguiu a liberdade condicional, saiu. Hoje, ele não tem nem tornozeleira eletrônica. Ele mora aqui em Brasília, porque ele tinha que ter um endereço aqui, e essa é a parte da história que a revista Veja levantou e que é absolutamente estarrecedora. Ele conseguiu morar na casa de uma aposentada de mais de 70 anos, que não conhecia ele, não sabia quem ele era, mas que alguém falou com ela para dar acolhida para ele. Imagina se você é uma aposentada de mais de 70 anos e alguém fala, olha, tem um cara que está saindo da prisão agora, que tentou detonar um caminhão, deixa ele ficar aí na sua casa. Aí fica, claro, pode vir tranquilo, recebo numa boa. É bem esquisito. E a outra parte que também é muito estranha é que ele conseguiu imediatamente um emprego num laboratório que diz que faz um trabalho de ressocialização de ex-presidiários. Acontece que ele é o primeiro dessa empresa a ter sido contratado nessa situação. E o que é muito curioso é que o George Washington, ele disse em depoimento que ele era ligado a um general. Só que ele nunca disse o nome do general. E aí, eu conversei com uma pessoa que teve acesso a toda a documentação desses processos e olhou cuidadosamente, fez um cruzamento de dados. Vejam vocês. Vocês sabem que é o general Mário Fernandes, que já foi, né, dos Kids Pretos, e ele teria coordenado, ele era o contato entre os manifestantes e as forças e os golpistas. O general Mário Fernandes tem um irmão na Polícia Civil. E ele tem um momento do processo em que ele diz, os Kids Pretos estão preocupados porque eles vão parar carro em lugar que não pode, estão fazendo o trabalho de vigiar todo mundo. E e falam com ele, olha só, a gente pode ser multado, os carros podem ser multados. Ele falou, não, peraí, eu vou conversar com meu irmão que é da Polícia Civil, ele tem contato no Detran, pode ser que ele resolva isso pra gente, ele vai resolver, beleza e tal. Então, fica estabelecido que o general Mário Fernandes ele está sendo, né, questionado, julgado, porque ele era o cara de contato dos Kids Pretos e dos manifestantes. Agora, essa pessoa com que eu falei descobriu outra coisa. A Polícia Federal fez um levantamento das câmeras aqui de Brasília, de todas as câmeras, e inclusive de um sistema que pega a placa do carro, e acompanhou vários carros. E essa pessoa foi pegar uma placa de carro do Mário Fernandes e descobriu que em dezembro, aquele dezembro tumultuadíssimo que teve aqui em Brasília, com aquele quebra-quebra na Polícia Federal, ônibus queimando, essa tentativa de botar uma bomba, nesse dezembro o carro dele foi registrado pelo menos 2 vezes justamente no local onde ficava a kitnet, onde o George Washington estava morando enquanto estava aqui em Brasília. Isso é uma prova de uma ligação entre os dois? Não. Isso é um indício? Sim. O que ele estava fazendo em Candangolândia, que é um lugar aqui afastado, no lugar onde tinha a kitnet do George Washington? O carro dele estava lá. Não sei que ele tenha deixado o carro e tenha ido passear em outro lugar, mas o carro dele ficou lá várias horas. Então, eu estou dizendo isso por quê? Não tenho provas, existem esses indícios, mas por que o George Washington saiu do presídio, teve logo um emprego e logo um lugar para morar com uma aposentada de mais de 70 anos? Aí, nessa história, tem muita coincidência esquisita. Muita coisa para se averiguar. Eu acredito que seja uma rede bolsonarista que construiu todo esse apoio. Essa senhora tem 74 anos, ela nem questiona nada, já joga ele lá dentro de casa, o abriga, não é? Ele cumpriu só 2 anos e 5 meses. Ele se aproveita também de uma lista de programas, que tem um programa de leitura na cadeia. Ele leu lá Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Deve ter melhorado um pouquinho de caráter, porque quem lê esse tipo de coisa melhora um pouco.
Mas nada justificaria esse senhor que leva 60 mil litros de querosene dentro desse caminhão. Ele era dono, tem que lembrar que ele era dono de um posto de gasolina no Pará. Então ele leva 60 mil litros de querosene e o aeroporto de Brasília só não foi atingido por conta de um erro dele. Ele erra ao acionar uma das aparelhagens lá para detonar o caminhão. Foi um erro dele que salvou as pessoas que estavam se deslocando por Brasília para comemorar o Natal com suas famílias. Quem estava passando no aeroporto de Brasília, ali na véspera do Natal, poderia ser morta. Esse então, é o nível de gravidade. Esse é o nível, foi por um milagre. E mais, né, Chico? A polícia encontrou no carro dele e nessa kitnet onde ele estava morando um arsenal inacreditável. Era muita arma e de vários tipos e munição. Então, assim, não é pouca coisa. E ele agora, vai passar 15 dias no Pará. Ele vai poder ir lá para o Pará, passar 15 dias lá como se nada tivesse acontecido. Ele vai fazer sua primeira viagem de férias na terra dele. Vai sair agora. Esse cara é perigosíssimo. Sabe? Ele talvez, você pegar toda a bandalheira do 8 de janeiro, pegar aquele pessoal também que tentou atos terroristas ainda em dezembro, ainda na diplomação do Lula. Se pegar toda essa gente, talvez ele seja o mais perigoso. O que ele tentou era o mais ofensivo possível. Era destruir um aeroporto ali na beira do Natal. E nada disso foi considerado de gravidade para impedir a soltura. Tudo bem ele se aproveitar de todos os benefícios ali do cumprimento da pena, que se está dentro da lei, mas em momento algum, ninguém, nenhum juiz, nada, levou em conta que era esse sujeito dos 60 mil litros de querosene para destruir um aeroporto. Será que houve avaliação psicológica para saber se ele pode estar em convívio com a sociedade e não tente algo de novo? Afinal de contas, é o mesmo Lula que ele queria impedir que continua no Planalto. Pois é, e Elô falou do arsenal de armas também. Ali, nessa época, também 2 bolsonaristas chegaram a entrar em contato com ele. Acho que uma reportagem do UOL, à época, que mostrou que eles tentaram entrar em contato com ele para pedir armas, justamente porque estavam todos os bolsonaristas ali tramando o golpe. Então, tentaram entrar em contato também com o George Washington, que tinha no seu poder um arsenal de armas bastante considerável, né, para dizer o mínimo. Sim, era para Quando ele foi preso... Nem tornozeleira ele está mais, né, Elô? Acho que nem isso. Não, nem tornozeleira. Nem tornozeleira. E quando ele foi preso, no dia que ele foi preso lá por causa da bomba, ele disse para a polícia que ele estava pronto para a guerra e que era para derrubar o comunismo no Brasil. Ou seja, né, ele estava realmente, ele estava com as armas todas lá prontinhas. Ele era muito convicto disso e que estava combatendo o tal do comunismo. Só que nessa causa maluca dele, ele iria acabar com o aeroporto. E possivelmente com a vida de muita gente, gente. Imagina um aeroporto de Brasília que é gigante em pleno Natal. Elô, eu queria propor uma mudança de pauta aqui, aproveitar a sua presença para falar sobre a declaração do presidente Lula a respeito de Gaza, né? Nesse final de semana, o presidente Lula leu uma nota lá do Itamaraty condenando o genocídio. Ele fez essa declaração durante a Convenção Nacional do PSB. Então, vou trazer aqui o vídeo, o trecho do presidente Lula falando a respeito disso, mas ele ressaltou, mais uma vez, usou a palavra genocídio, até foi ele que usou, eu também estou usando aqui, mas ele disse o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, ele apontou violação de direito internacional, enfim, também se referindo especificamente aos novos assentamentos israelenses lá na Cisjordânia. Então, vou trazer aqui o vídeo, Elô, e na sequência passo para você comentar. Vamos assistir. O governo brasileiro condena nos mais fortes termos o anúncio pelo governo de Israel, realizado ontem, dia 29,
da aprovação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, território que é parte integrante do Estado da Palestina. Esta decisão constitui flagrante ilegalidade perante o direito internacional e contraria frontalmente o parecer consultivo da Corte Internacional da Justiça de 19 de julho de 2024, que considerou ilícita e a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e conclui ter esse país a obrigação de cessar imediatamente qualquer novas atividades em assentamento e de evacuar todos os seus moradores daquele território. O Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo de Israel que, ao impor em situação equivalente à anexação do território palestino ocupado e compromete a implementação da solução de 2 Estados. O governo reafirma ainda seu histórico compromisso com o Estado da Palestina independente e viável, convivendo em paz, harmonia e segurança ao lado de Israel, nas fronteiras de 1967, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tendo como capital Jerusalém Oriental. Elô. Olha, eu vou te falar, Gabi, eu vi umas imagens que um amigo meu fez, ele estava na plateia e ele filmou a plateia. Bom, o presidente Lula foi ovacionado, apesar da reação dividida do palco onde ele estava, porque ele estava sentado ao lado, de um lado estava Hugo Mota e o Siqueira, que foi o presidente do PSB, já não é mais, e que é conhecido. Eu fui no lançamento do livro dele aqui, há coisa de 2 semanas ou 3, e ele convidou o embaixador de Israel. Então ele é conhecido como uma pessoa que tem uma visão bastante diferente da do presidente Lula. Mas algumas pessoas do palco se levantaram e acompanharam a plateia, e a Janja, a primeira-dama, foi uma delas, que de braços levantados gritaram Palestina livre e ovacionaram o presidente Lula por essa fala. E eu achei muito significativo que não foi uma fala de improviso, foi um texto do governo brasileiro que está aqui no meu telefone, porque eu recebo os comunicados do governo brasileiro, e que ele leu. Então é uma decisão do governo brasileiro de realmente falar de uma maneira mais forte, mais incisiva e repudiar o que o governo de Israel vem fazendo. Acho isso muito promissor, acho que é por aí mesmo que deve seguir e deve aprofundar. E eu acho que o presidente Lula fazer uma declaração dessa tem o potencial de continuar pressionando o resto do mundo, especialmente a Europa, a mudar sua posição. A gente já vem observando algumas mudanças e que estão sendo provocadas por fortes manifestações populares, mas a gente tem que ir mais adiante. E não é fácil, porque o governo de Israel pressiona, faz campanha. Saíram agora 2 notícias hoje impressionantes. Uma delas do New York Times, falando de um projeto feito pelaquela fundação que fez o mesmo projeto 2025, absurdo, que o Trump já está cumprindo, de extrema-direita, também fez um projeto para desacreditar o movimento de apoio aos palestinos, querendo chamar tudo de Hamas, dizer que é tudo pró-Hamas, que é o que eles fazem, eles usam a linguagem para deslegitimar as causas que estão aí nas ruas. Então, esse projeto começou uma força-tarefa logo depois do 8 de setembro, quando houve aquele ataque do Hamas, para fazer essa mudança na maneira de falar. E outra notícia que eu fiquei assim chocada, foi vazada por um site muito bom que tem lá nos Estados Unidos, chamado The Grey Zone, que fala do conluio entre os promotores, a Procuradoria-Geral Britânica, com o governo de Israel, para ajudar a transformar manifestantes e ativistas em terroristas. Então, ativistas que fazem ações contra o genocídio são agora taxados de terroristas e assim serão e estão sendo julgados na Grã-Bretanha, tudo em conluio com o governo de Israel. Então, para vocês terem uma ideia de que a briga não é fácil, mas é uma briga que precisa ser travada, e eu achei muito promissor o discurso do presidente Lula. Elô, muito obrigada, super importante você ter citado também essa reportagem do The Grey Zone, a gente também tinha separado aqui,
porque o Brasil é um dos únicos países que tem se levantado. Agora, mais fortemente, a gente tem outros países se unindo a isso, ainda bem, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa de embargo econômico, a gente precisa de muito mais ainda. Obrigada, Elô. Bom trabalho para você aí em Brasília, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elô. Obrigado. O Rodrigo Viana está chegando aqui com a gente, já para falar também. Ô, Rodrigo, hoje lá em Brasília o negócio está bombando, mas a política brasileira também, né? A gente estava falando de Gaza, vamos voltar a falar novamente sobre isso. Sim. Mas voltar os olhares aqui para o Brasil, porque tem uma novidade aí, né? Nas redes sociais até circulando. Gabi, a gente tem ouvido no noticiário a história de que... Boa noite, Chico, nem falei direito. Boa noite, Já cheguei te chamando para notícia, né? Mas e que o Eduardo Bolsonaro está mandando recado de que ele quer ser o candidato, ele vai ser o candidato, que não é para o Tarcísio botar as manguinhas de fora, não é para a Michelle achar que o espaço é dela. Bom, isso bastidor, tá? Notícia pingando aqui, notícia saindo ali. Agora acabei de ver um vídeo publicado na rede social do Eduardo Bolsonaro, ontem, domingo, em que ele se apresenta como pré-candidato, Chico. É um vídeo intitulado Ainda há Esperança. E aí ele deixa de falar como o raivoso defensor do Jair e passa a falar como se fosse quase um estadista, querendo construir uma imagem de estadista. A gente tem até alguns trechos, não vamos cansar o nosso público com o som, mas só para mostrar, está na rede social, está no Instagram, está nas diversas contas do Eduardo Bolsonaro. Bom que você já está resumindo aqui para a gente. Eu vou resumir. Ele diz o seguinte: o Brasil precisa de um reencontro com a sua identidade. E aí ele faz uma retomada da história brasileira, dizendo que é preciso recuperar em todos os períodos o que eles tiveram de bom. Fala muito do Império, porque a direita adora o Império, né? Fala que o Império trouxe estabilidade e, pasmem, elogia Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. E diz, desses governos todos temos o que tirar de lições positivas, inclusive do período militar, como ele cita, em vez de falar de ditadura, também. E aí ele usa aquela expressão que nem parece de bolsonarista, dizendo que é preciso unidade, um olhar nacional e não partidário, e fala o seguinte: quero trabalhar com reconciliação e não com ressentimento, tentando virar a chave. Eu achei muito importante. Tem certeza que é o mesmo cara que estava há 2 dias... Xingando o Xandão, xingando conspirando contra o Brasil, agora vem falar de jogo lá. Agora eu quero saber, viu, Rodrigo, como é que fica nessa história a Michelle Bolsonaro e o Tarcísio vendo esse vídeo, né? Exato, e esse é o outro lado da história. Primeiro, observar o que ele diz, ele tenta se apresentar dessa forma, diz que quer caminhar lado a lado com os brasileiros, e diz o seguinte: eu não me apresento como candidato a algum cargo, mas como alguém que quer ajudar o Brasil a se reencontrar e acreditar em si mesmo. É o típico discurso de candidato à presidência. Candidatíssimo. Com certeza. Candidatíssimo. E aí, o outro lado desse discurso é mal-estar, né, do lado da Michelle e do lado do Tarcísio. Ele não cita os políticos de direita, não cita nenhum, não cita ninguém, não cita nem o Jair, que daí não precisa também, né, já está no sobrenome, não cita o pai, e faz essa retomada histórica e se coloca. É Eduardo Bolsonaro se colocando como candidato, pré-candidato à presidência da República. Eu acho um fato importante para a gente observar. Eu acho importantíssimo, principalmente, eu até falei do Tarcísio, porque ele é o preferido da Faria Lima. Exato. Mas a Michelle Bolsonaro, que é da própria família ali, é meio que mais um novo capítulo da briga, porque, olha, essa família é a desunião. Eu acho que a candidatura do Tarcísio está indo para o saco, viu? Assim, esse sonho da imprensa de São Paulo, que nos editoriais faz verdadeiros sonetos, poemas para o Tarcísio. Hoje tem um poema assim na Folha que é absurdo, falando até um pouco mal do Bolsonaro, em nome de uma direita civilizada e tal. Essa gente que sonhou com o Tarcísio pode esquecer, porque eu acho que está sendo posta uma candidatura realmente 100% bolsonarista. O Tarcísio, que também não é bobo, não vai se meter nessa confusão toda. Eu acho que eles vão mesmo com algo do DNA mais bolsonarista possível. Agora, ele citar o Jango... Cita o João Goulart. Eu falei, até onde vai isso? Ele sabe que o Jango ia fazer um plano de alfabetização com o Paulo Freire, que deve saber. Gente...
É claro. É comunista agora esse rapaz? Não, não é. Assim, é uma tentativa de... Ele deve ter pesquisas mostrando que ele tem os votos ali de 20%, 30% dos mais raivosos e agora ele, para ter alguma chance... Quer amaciar, né? Precisa amaciar. Então, agora é dessa forma que ele está se colocando. Mas eu achei engraçado o Chico falar, né? Quer dizer, a Folha de São Paulo e outros sonham... Faz o soneto. Sonham com o Tarcísio e acordam do lado do Dudu E Bolsonaro. vão ter que... E vão ter que abraçá-lo, né? Vai ter que abraçar. Vão ter que abraçar, porque o tom contra o Lula é tão pesado que não dá mais para voltar. Pois é, como é que eles Então voltam vão ter agora? que abraçar Eduardo Bolsonaro e vão com... Eu fico pensando que acho que a costura, pelo menos com o próprio pai, com o Jair, deve ter sido feita, né? Até porque o Jair Bolsonaro, ele nunca ficou 100% confortável com a candidatura da Michelle, E né? ele repostou esse vídeo que estava aí no ar, ele repostou o vídeo do filho. Então, Então é claro, chancelando. é uma operação organizada por Claro. ele. A gente pode até ver, entender assim, Chico, é uma operação para dar um chega para lá no Tarcísio e lá na frente, quem sabe, até podem tentar negociar de novo. Mas hoje o preço para o Tarcísio ficou mais caro. Se ele quisesse lançar, ficou mais caro. Me chamou bastante atenção essa história e também não sei como é que vai ser para Michelle isso, né? Se ela vai se sentir... Eu acho que Michelle, ela fica muito feliz se concorrer ao Senado pelo DF. Eu acho que E ela tem uma chance... Enorme. É, uma chance grande. Nossa. Eu acho que ela está mais na operação do Senado, que é a operação de tomar o Senado e depois enforcar o pessoal do Supremo todo, né? Não sei se em praça pública ou metaforicamente, né? Mas eles falam enforcar aquele povo todo. Não sei como é que vai ser isso. Eu achei importante, forte essa manifestação. É um novo capítulo, talvez, Rodrigo, para essa história do olhar para 2026 para o bolsonarismo. É explícito, ele explicitou, ele se colocou explicitamente. Curioso, a imprensa tradicional, Folha, Estadão, fizeram de conta que esse vídeo não existiu. Você não encontra a manchete. Você não encontra, mas ele está lá, na rede do Eduardo, no domingo. Eles estão fazendo de conta que não existiu porque atrapalha o projeto. Atrapalha o movimento. Atrapalha o movimento Tarcísio. É isso. Mas, por outro lado, o mal-estar foi noticiado. Só no site, esse mal-estar eu vi no Metrópolis. Sim. No Metrópolis, mas não na Folha, não no G1. Isso. Só no Metrópolis. Exatamente. Foi noticiado por lá, apurado ali. As peças se mexem. Isso é uma mexida significativa, não é? No desenho da campanha. Eu acho importante. Super importante, gente. Aliás, falando nisso, falando em super importante, em assuntos que a gente tem que acompanhar, a gente vai ter hoje o Chico Pinheiro Entrevista. Hoje a gente vai acompanhar com o educador popular e influenciador Tiago Torres, que vocês, claro, conhecem como o Chavoso da USP, que ganhou visibilidade ali na internet. Ele começou a ficar conhecido por meio da internet, né? Como um jovem periférico na maior universidade da América Latina, também do nosso país. E é uma das principais vozes na luta pela inclusão, né? No combate a estereótipos da periferia. Então, interessantíssima essa conversa que a gente acompanha com o Chico Pinheiro. Vai ser hoje, a gente tem um trechinho até da conversa. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Políticos pseudo-evangélicos. Eu digo pseudo porque eles não têm nada de evangélicos, né? Eles se aproveitam da fé do povo para ganhar voto, para manipular. O Nicolas Ferreira acho que é o maior nome em relação a isso, até mais do que Silas Malafaia e outros. Marçal também dizia que é. Marçal e por aí vai. O Bolsonaro, que é católico e finge que é evangélico. Michele Bolsonaro. A Michele é um caso, assim, a ser bastante estudado, tá ligado? As falas dela são completamente montadas para parecer uma pregação evangélica, né? As pessoas têm que entender isso, que tudo que tá ali no palco como diz a senhorita Bira, né? O que tá no palco é forjado. Tudo que está ali sendo apresentado foi planejado, foi milimetricamente pensado para ser daquele jeito. A trilha sonora que ela coloca de fundo enquanto ela está palestrando. Enfim. Então, esses políticos pseudo-evangélicos, eles são inimigos. Eles têm que ser combatidos. Reforçando que é hoje, hein, gente? 7 horas da noite, logo na sequência do N2. Então, você pode se inscrever para acompanhar as entrevistas do Chico Pinheiro Entrevista em icl.com.br/Chico. Aí você recebe link, conteúdo exclusivo, tudo você fica sabendo antes pelo nosso grupo do WhatsApp. A gente acompanha às 7 horas da noite o Chavoso conversando com o Chico Pinheiro. Seguimos por aqui? Seguimos, porque olha, hoje a gente teve uma entrevistaça lá no N1, foi onde a gente divulgou pela primeira vez, né, do Leandro Demore, exclusiva com o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. Daqui a pouquinho tá chegando aqui o Leandro Demore para conversar com a gente, também o Jamil Chad, quer dizer,
A gente vai ter duas presenças ilustres aqui com a gente, né? Agora, para trazer já um pouquinho de contexto, para a gente já entrar nessa história, porque a gente vai ter muito assunto aqui pela frente, o Evo Morales, ele teve a candidatura à presidência rejeitada pelo Tribunal Eleitoral Boliviano, esse é o momento que a gente está dessa história, e desde então ele está confinado na sede de um sindicato no interior. E aí ele está denunciando justamente uma manobra da oposição. Na entrevista com o Demori, ele diz que corre risco de ser preso e até de morrer também. O Evo Morales, ele também está dizendo, aqui a gente vai transmitir alguns trechos, mas só para adiantar, ele diz também que ele está sendo alvo de perseguição do atual governo boliviano, também da extrema-direita internacional. Só para lembrar, né, a gente tem no poder agora o Luiz Arce, que um dia foi aliado do Evo Morales, né, Rodrigo? Você que é especialista em América Latina também. O Luiz Arce foi ministro do Evo Morales, um homem mais moderado, foi ministro na área da economia, e o atual presidente foi eleito com apoio do Evo Morales, mas eles romperam. Né? Os dois romperam e o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, o partido do Evo, rachou ao meio, e o Evo Morales está se apresentando de novo como candidato, e aí dá uma discussão na Suprema Corte. Ele já foi 2 vezes no período anterior, não poderia ser de novo. Aliás, o Luiz Arce foi expulso do MAS, né? Houve expulsões mútuas aí, mas o Evo teve que criar uma força nova, um partido novo. Então, está uma confusão na política boliviana, especialmente na esquerda, e com isso a extrema-direita está se aproveitando. Mas vamos ver o trechinho, né? O trecho do Evo Morales, né? Estamos acá por razones políticas. Es como un confinamiento bajo la persecución injusta y ilegal de parte del gobierno nacional. Pero detrás de esta persecución no solo está el gobierno, sino el imperio, la derecha y una campaña contra Evo por los medios de comunicación pagados por el gobierno. Aí o trecho, Rodrigo, Chico, quando justamente ele está dizendo que ele é alvo de perseguição da extrema-direita e do governo boliviano também. Ele faz até uma comparação com o que a gente teve aqui no Brasil. Com o Lula, Com o Lula, ele cita o Lula em algum momento. E há um outro momento que a gente mostrou no ICL Urgente, em que ele disse que a extrema-direita boliviana viajou aos Estados Unidos e lá recebeu o recado, lá do pessoal do Departamento de Estado nos Estados Unidos. Para o Evo Morales só tem 2 caminhos, o cemitério ou a prisão nos Estados Unidos. Então, a ameaça direta ao Evo, ele disse também, acho que nós vamos rodar esse trecho depois, o Demori vai comentar, que no sindicato onde ele está ali protegido, chegaram a mandar drones para fazer varredura, ele não sabe se para mostrar, olha, nós temos você aqui no alvo, se vocês brincarem nós podemos partir para a eliminação. Então, é um momento de extrema tensão, né, Chico? Você lembra das imagens daquele golpe contra o Evo em 2019, né? Violência brutal, então a Bolívia pode estar indo para um momento muito perigoso, Gabi. Vamos aproveitar e chamar o Leandro Demori e o Jamil Chad para a gente poder continuar abordando esse assunto. Primeiro eu vou dar boa noite para o Jamil. Jamil, chega mais, querido. Boa noite para você. Boa noite a todos. E, antes de mais nada, parabéns ao Demori pela entrevista espetacular, fundamental para a gente entender o que está acontecendo na América do Sul hoje. Fundamental mesmo. Também, Jamil, ou Jamil não, né? Demori, já dei boa noite para o Jamil, agora sim, dando boa noite ao Demori. E meus parabéns também, querido. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. A entrevista foi ontem pela manhã e mais um agradecimento aqui ao Valber Agra, né, o nosso parceiro aqui do ICL também, advogado, jurista, professor, né, da Universidade lá do Recife, e sempre lembrando o jurista que, com as suas peças, conseguiu a dupla inelegibilidade do Bolsonaro, né, então é um dos maiores nomes do mundo hoje em direito eleitoral, tá lá barricado lá com o Evo Morales na defesa da candidatura do Evo Morales. Eu até perguntava mais cedo, Demori, boa noite para o Jamil também, o Evo Morales está escondido no interior, ele me explicava, não é que ele está escondido, ele está numa espécie de uma barricada lá protegido dentro do sindicato, e o Valber Agra é o intermediário que consegue, um brasileiro advogado, nosso parceiro aqui do ICL, que conseguiu também viabilizar, né, Demori, essa entrevista sensacional em que o Evo Morales faz toca um sinal de emergência, né, aqui para a América do Sul, né, Gabi? Acho que foi isso que ele fez, né? Com certeza.
Passar a palavra para o Demore explicar. O Valber, ele foi para lá, né? Ele fez um parecer, Gabi, desculpa, ele fez um parecer extenso de 150 páginas com outros juristas também, juristas italianos, argentinos, né, dessa área eleitoral também, e foi defender a eleição do Evo, né, porque estão proibindo o Evo de participar da eleição, e o argumento jurídico do Dr. Agra é que a Constituição da Bolívia, ela não permite a reeleição 3 vezes dupla, né, tripla, né, você não pode concorrer, daí ter uma reeleição e concorrer de novo. Ela é explícita em relação a isso, mas ela não fala absolutamente nada em você sair do poder e voltar para concorrer a outra eleição, que aliás é o caso idêntico do presidente Lula, né? Sim. Então houve uma interpretação criativa da Constituição da Bolívia por apenas 2 juízes da Suprema Corte, numa pequena câmara que eles têm lá, e é isso que o Valber Agra está tentando lutar agora para derrubar. Importante, eu queria aproveitar e trazer mais um trecho dessa entrevista, porque a gente falava justamente agora há pouco dessa denúncia que o Evo faz sobre ser alvo de perseguição. Então a gente vai transmitir aqui mais um trecho do Evo Morales fazendo paralelo entre o momento atual e 2019, quando a direita não aceitou também o resultado das eleições presidenciais. Então vamos tocar mais esse trecho aqui, vamos lá. Este momento actual parece una repetición un poco de lo ocurrido en 2019, cuando la derecha no aceptó la derrota electoral. Entonces la Organización del Estados Americanos publicó un informe afirmando que hubo fraude electoral a su favor. Un año después, pero el periódico New York Times publicó un estudio que demostró que este informe estaba equivocado, ¿no? Ahora, ¿ves intereses internacionales en esta nueva crisis? Todos los organismos internacionales, inclusive Harvard de Estados Unidos, ha demostrado que no había fraude. Sí. 2019. Solo la OEA. Primero. Segundo, sabe el pueblo boliviano, sabe el mundo entero, que los 14 años ha sido la mejor gestión desde que se fundó la República, ¿no? Garantizamos soberanía, no solo política, no solo social, no solo cultural, sino económica, con las nacionalizaciones. Aquí, por Constitución, los servicios básicos es un derecho humano y no un negocio privado. Acá en Bolivia, por Constitución, los recursos naturales es del pueblo boliviano bajo la administración del Estado. Ninguna transnacional puede participar en la parte extractiva de los recursos naturales. Demore, queria também passar a palavra para o Jamil, para ele poder comentar. A gente já transmitiu 2 trechos aqui dessa entrevista exclusiva com o Leandro Demore. Acho que vale a pena também, o Jamil, que tem tanta experiência também na cobertura internacional e já morou em diversos países, acompanhou processos eleitorais, inclusive esse também na Bolívia, né? A gente até citou aqui essa denúncia, né, de uma suposta fraude ali que aconteceu. A gente fala muito sobre esse caso da OEA, né, aqui no ICL Notícias, e o quanto isso influenciou ali no país, né, na Bolívia. Olha, antes de mais nada, a Bolívia é absolutamente o coração de muitos dos embates que acontecem na América do Sul. Sim. Então, ela não é só o coração físico no sentido geográfico, né, de onde ela está, mas ela também tem um papel fundamental para a gente entender uma espécie de campo de testes para muita coisa. Quando acontece aquele golpe de Estado, que não tem outro nome, né, ali ainda durante o governo Bolsonaro, e basicamente não só o governo do Evo Morales, mas toda a estrutura, ela se desfaz. O que nós vimos imediatamente foi o governo Bolsonaro e o governo Trump que imediatamente reconheceram o novo governo da Bolívia. Então ali ficou muito claro que tinha muito mais em jogo do que Arce, ou Evo Morales, ou quem é que estivesse basicamente no controle. Claro, nós aqui, não, e eu acho que o Leandro obviamente tem essa posição também, tenho certeza, aqui não é defender um candidato, defender o outro, é defender, obviamente, primeiro, a notícia em si e, claro, demonstrar a complexidade do que está acontecendo num país que é fundamental para a gente entender a América do Sul. No caso específico ali, fica claríssimo, pela fala do Evo Morales, que existe sim
um risco de intervenção, que existe sim um risco real, não é uma teoria conspiratória, nada disso. Existe isso de uma forma muito clara sobre, claro, os recursos naturais do país. E por isso tanto interesse, por isso tanta disputa pelo poder. Isso é fundamental para a gente entender. Quando ele fala da OEA, ele está falando disso, no fundo, né? Eu me lembro muito bem desse estudo da Harvard apontando nessa direção, enquanto a OEA apontava numa outra direção. Lembrando que a OEA termina agora a gestão do Almagro, que é o secretário-geral da OEA, e na conclusão do mandato dele, não só o Brasil, mas vários outros países apontaram em discursos oficiais o seguinte, que nunca a credibilidade da Secretaria-Geral da OEA foi tão baixa como agora. Ou seja, vários países deixando muito claro que a OEA eventualmente fazia parte de uma, vamos dizer assim, de uma estrutura. Ela não era um órgão absolutamente independente para olhar para essas questões. Então é fundamental a história da Bolívia, é fundamental esse relato do Evo Morales que o Leandro está trazendo, e é fundamental a gente entender que essa é uma tendência, um perigo que não acabou, obviamente. Fala, Chico, você ia falar? Não, depois eu posso... Não, eu ia só falar assim, a Bolívia é tão importante estrategicamente, quando o Che Guevara foi colocar em prática, né, a sua teoria de muitos vietnãs e fazer a guerrilha, ele escolheu a Bolívia, que é no coração da América do Sul. Sim. A teoria é que de lá se disseminariam outros movimentos guerrilheiros em vários países, já que a Bolívia, né, se conecta aí com a Argentina, com o Brasil, com o Paraguai, etc. Então a Bolívia tem esse papel estratégico. E hoje em dia, né, aí eu queria passar talvez de volta para o Demori, para ele poder trazer talvez bastidor. Tem uma história de que houve tiros contra o carro do Evo Morales recentemente, e o papel dos Estados Unidos, porque nós estamos aí numa tentativa do Trump de dizer a América para os americanos de novo, no grande embate contra a China. Você precisa alinhar de novo a América do Sul, já tem a Argentina e agora eles estão tentando trazer Chile e Colômbia, que vão ter eleições, e a primeira eleição é da Bolívia, então é um papel estratégico, né, Demori, nesse grande jogo. O Evo citou ontem na conversa, né, foi uma conversa de mais de 40 minutos, e ele citou essa questão dos tiros, né, em outubro do ano passado, os carros onde ele estava sendo deslocado foram alvo de tiros. Eu pedi para o Dr. Valber Agra se ele tinha acesso aos carros, o Valber Agra fez questão de ir até os carros lá e fotografar para mim, né, então ele mandou, a gente tem uma testemunha acreditada, né, que é o Dr. Valber Agra, que foi lá, fotografou os carros, mandou, eu até separei as fotos hoje de manhã, a gente mostrou as fotos no N1, de repente o pessoal do N2 tem a mão aí, mostrou as fotos, né, com os tiros, onde foram alvejados os carros onde estava o Evo, e ele falou coisas também muito importantes. A primeira delas, essa disputa pelo lítio, né? Os recursos naturais lá são muito relevantes. A Bolívia ela é considerada aí o triângulo do lítio na América Latina, né? Um dos principais países de reservas de lítio do mundo, e ele falou que está todo mundo de olho nesse lítio, estão tentando mudar a Constituição da Bolívia, porque, como ele citou, não pode haver extração de recursos naturais que não seja pelo Estado lá, né? Você pode ter sócios privados, mas o Estado é o que detém o controle, né, desses recursos naturais, do gás, do lítio agora, que é um dos grandes minérios, né, da tal da Revolução Verde, né, do shift to future, aí, né, do uso das baterias para carros elétricos, para celulares, para computadores, né, é a grande briga do Elon Musk. Ele fez questão de citar também o tweet do Elon Musk, que foi tweetado em 2019, né, uma pessoa no Twitter comentou que estavam tentando dar um golpe na Bolívia por conta do lítio, citou o lítio no tweet, e o Elon Musk respondeu: nós vamos dar um golpe em quem quisermos. O Evo citou isso, e ele falou que se ele não conseguir brigar agora pela candidatura dele, que ele corre risco, né? Ele falou que foram avistados drones circulando pela área onde ele está barricado, aí no interior de Cochabamba. Ele falou que a equipe dele recebeu informações de que alguns militares e seguranças do Estado que estão com ele nesse momento tentaram aliciar essas pessoas para que pudessem prender ou matá-lo, né, onde ele está agora. E ele falou que teve uma reunião nos Estados Unidos na semana passada com grupos de direita da Bolívia e o Departamento de Estado, o DOJ. Isso é uma denúncia que o Evo fez na entrevista, né, para mim. Ele falou que se reuniram
e que o destino do Evo Morales está selado. É ou uma cadeia de segurança máxima na Bolívia, ou os Estados Unidos, para responder aí por terrorismo ou coisa que o valha, ou morto, né? Então ele falou várias vezes isso, meu destino é ou o cemitério ou os Estados Unidos. E a grande disputa é essa, né? Ele citou até na entrevista, Rodrigo, que as grandes democracias da América Latina aí estão sendo disputadas pelo Trump, porque o Trump precisa tomar conta da América Latina. Então ele falou explicitamente da Bolívia com eleições esse ano, do Chile, do Brasil e da Colômbia com eleições do ano que vem. Se o Donald Trump colocar a mão nesses 4 países, está feita a jogada mestre do Trump para botar a mão nesses recursos naturais. É importantíssimo. Já que a gente está falando da segurança pessoal, eu queria aproveitar e chamar mais um trecho aqui. Posso, gente? Vamos lá. Porque Claro. ele fala sobre essa questão justamente de segurança pessoal dele, né, dizendo que há interesse na prisão dele, como o Demori disse agora, comparou com a situação também do presidente Lula lá no passado, né, em 2018. Então vamos assistir mais esse trecho. Vamos lá. Como está a sua seguridade personal? ¿Se teme sufrir un atentado o se teme ser arrestado nuevamente? ¿Cómo están esas cosas? A ver, el plan del gobierno, mediante su asesor privado Hugo Moldis, es bajar, repito, eso es bajar en términos militares, matar. Segundo, a un pequeño equipo, yo tengo ahí unos cuantos compañeros de seguridad, pero más, acá tengo como 1000 compañeros cada día concentrados para evitar que no detenga a Evo. Y se me hace recordar cuando empezaron el proceso a Lula, días los trabajadores cuidaban en su casa. Lula finalmente dijo, me voy a entregar a la justicia. Yo dije, a 3-4 días de intento de magnicidio, no, yo no quiero que esté la gente sufriendo acá cada día como 1000 compañeros. Prefiero que me detengan. No han querido. Ya son 7 meses. Entonces el plan es cómo filtrar. Hace 2-3 días, drones sobrevolando en las noches, según están planificando. ¿No? Esta semana, ¿qué me dijeron? Usando algunos miembros de mi equipo de seguridad, de las Fuerzas Armadas de la Policía, me conozco, usarlo para detenerme. Pero el plan es más que eso, ojalá. Hermano Lula puede parar, llamándola a Lucho Arce. Si es matar, es enviar a Estados Unidos. Eso es la que tiene el gobierno, la derecha, el imperio. Bueno, es parte de la lucha. Yo decía en algún momento, aunque me detenga, pero que no me maten. Aí, Chico. Ele faz uma, além dessa citação a Lula, né, Demori, ele faz um aceno ali ao governo Lula, meio que pedindo ali um apoio nesse momento. E a gente tem que lembrar, né, Demori, o Evo ainda é muito popular. Ele fez recentemente fez uma marcha em La Paz com muita gente, que impressionou o atual governo. Assim, não é que esteja esquecido e está apelando para o Lula ou para a América Latina. É um cara assim, com muita popularidade, muito forte numa eleição. Não é isso, Demori? Ele tem uma população muito grande com ele lá, Chico. Ele citou, o Valber Agra também falou que para chegar nesse lugar... Lembram daquela imagem do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, sim, né? Antes de ser preso, que aquilo ali durou 40 horas, 50 horas, né? O Evo está nessa situação há meses. Ele está justamente num lugar parecido com aquele, né? Cercado de mais de 1000 pessoas. Tá muito difícil de chegar ali. Essas pessoas estão lá defendendo o Evo, né? Com a própria vida, estão acampados lá fora. Como diz o Valber Agra para mim, me relatou ontem a situação também. Ele falou, Demori, é gente muito humilde, é tudo muito precário, assim, não é uma coisa urbana de pessoas de classe média, é uma coisa assim, são grupos indígenas, a galera em barraca, passando frio, tomando chuva, é tudo meio improvisado, até para fazer a conexão com a internet, ontem estava difícil, a gente teve problemas técnicos para conseguir imagens, então ele tem um povo com ele, teve uma manifestação grande na quinta, sexta-feira em La Paz, em Cochabamba também, foram dezenas de pessoas presas, algumas dessas pessoas. O receio do Evo é que essas pessoas também comecem a sofrer efeitos colaterais por conta dessa barricada que o Evo está fazendo lá, né? Então é até emocionante quando ele fala no final ali, né? Peço então que me prendam, mas não me matem, né? Lembrando que no ano passado teve uma ordem de prisão contra o Evo,
tentaram encontrar vários casos contra ele, nenhum deles comprovado, o último que era um relacionamento que ele teria tido com uma pessoa menor de idade e tal. Esse caso teve uma ordem de prisão contra ele, uma juíza analisou o caso, Chico, e derrubou a ordem de prisão, e semanas depois mandaram prender a juíza. Então a juíza que derrubou a ordem de prisão contra o Evo foi presa. Depois ela foi solta. Então o grande receio do Evo agora, justamente, ele falou várias vezes isso na entrevista, é que ele seja assassinado, né? Então esse é o grande medo que ele tem nesse exato momento. Mas ele tem, Chico, como você muito bem falou, ele tem um contingente da população muito grande na mão aí, que está apoiando ele, que vai para as ruas, que faz manifestação, e é o virtual líder de pesquisas na Bolívia, né? E é por isso também que a direita tem um medo danado que ele possa concorrer em agosto. A ideia é mantê-lo trancafiado nesse lugar onde ele está, ou que ele saia do país novamente, como ele teve que sair um tempo atrás, ou eventualmente, na visão dele, que ele seja assassinado no meio do processo. Coisa impressionante. E é uma direita violenta, como a gente viu no golpe de 2019, invadiram o palácio, invadiram a casa do Evo Morales, queimaram a casa e invadiram a casa do vice-presidente na época do Evo, o Álvaro Lineira, que tinha uma das maiores bibliotecas do país, arrebentaram a biblioteca aí, a casa dele, e o Evo Morales escapou da morte porque foi primeiro para o interior e depois para a Argentina. Eu cobri, né, na Bolívia aquela tentativa do pessoal lá de Santa Cruz de la Sierra e de outras regiões da Bolívia de rachar o país. Eles queriam dividir o país, né? Então, a direita, e aí é uma direita que se arma ligada a agronegócio, um negócio é forte. Tem uma direita que é minoritária, tem 20% do país, mas tem muita força econômica e militar e de armas, Chico. Não, e você tem esse braço Trump-Elon Musk, nesse ataque de fora, num momento delicadíssimo para a América Latina, que são essas próximas eleições. É um momento super complicado. Aliás, né, acho que a Gabi vai trazer, né? Mas quem quiser assistir na íntegra, nós vamos transmitir a entrevista na íntegra. Daí a importância dessa entrevista do Demore, né? Traz um personagem que é importantíssimo para a América Latina, e no primeiro teste que vai ser a Bolívia. Primeiro teste nesse cenário, e que você tem a China construindo portos, tentando puxar para ela a América Latina, vem o Trump pode tentar uma vingança. Uma recolonização. Eu quero muito agradecer o Demore aqui. A gente vai poder, então, acompanhar essa entrevista completa, porque até agora a gente trouxe, né, alguns highlights, alguns trechos aqui. Então, 8 horas da noite, a gente está vendo aqui na nossa tela, né? Depois do Chico Pinheiro Entrevista, portanto, a gente tem a entrevista completa que vai ser transmitida aqui no nosso canal. É só continuar aqui com a gente no mesmo link de transmissão que a gente está aqui ao vivo no ICL Notícias segunda edição. O Jamil Chad continua com a gente. Demore, vou me despedir de você. Obrigado demais, parabéns mais uma vez pela entrevista. Até a próxima. Valeu. Valeu, meus companheiros. Beijos. Boa noite, querido. Obrigado. Querido. A gente continua aqui. Não sei se o Jamil também quer fazer alguma consideração final sobre isso. Estava aqui para a gente se despedir do Demore. E a gente vai falar também sobre outros casos bastante graves acontecendo aqui também internacionalmente, né, Jamil? Mas se você quiser fazer sua consideração também, fica à vontade, por favor, querido. Só para concluir esse tema, para ficar muito de olho, eu acho que o Demore trouxe um ator central desse debate geopolítico da América do Sul, e por isso a entrevista é tão importante. Insisto, é uma figura absolutamente fundamental para a gente entender o que pode acontecer em outras regiões, justamente da América do Sul. Lembrando um elemento só aqui. Há poucas semanas, o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, ele sugeriu que o Paraguai use parte da energia de Itaipu para alimentar justamente centrais de data center e de inteligência artificial, que, claro, os americanos levariam para o Paraguai. O governo do Paraguai, que estabeleceu agora uma aliança muito próxima a Donald Trump. Ou seja, obviamente o Paraguai não é a Bolívia, mas o que nós estamos aqui vendo é, obviamente, uma tendência dos americanos a não focar só no Brasil, ou na Argentina, ou na Colômbia, nas maiores economias da região, mas entrar justamente naquelas mais frágeis, aquelas mais vulneráveis, que, obviamente, se caírem para um lado, vamos dizer assim, de uma aliança com Donald Trump, podem, obviamente, se transformar em absoluta uma espécie de colônia
e fazer, basicamente, o que o governo de Donald Trump exigir. Falando em governo de Donald Trump, Jamil, eu queria trazer uma notícia aqui de estudante brasileiro preso lá nos Estados Unidos. O Jamil vai poder explicar muito melhor para a gente, mas para trazer um pouco do contexto, né? A ICE, que é aquela polícia do Departamento de Imigração, a alfândega dos Estados Unidos, anunciou hoje uma prisão, né? A custódia do Marcelo Gomes, que é um estudante brasileiro de 18 anos, e o anúncio da custódia foi por estar ilegalmente no país. Então, para vocês terem uma ideia, né, gente? O Marcelo, ele foi preso, ele foi detido enquanto ele estava dirigindo para o treino de vôlei dele num sábado, e isso aconteceu um dia antes da formatura dele do ensino médio. Então, ele ia se formar ali na Milford High School, em Massachusetts, e os agentes do ICE disseram que eles estão em busca, na verdade, do pai desse menino. Então, a prisão do Marcelo, do filho de quem eles estão em busca ali no ICE, né, seria uma forma de intimidar o pai dele, né, também brasileiro, para se entregar à justiça, não é isso, Jamil? Essa história é inacreditável, é absolutamente inacreditável. O que aconteceu? Sábado, como você citou, Gabi, esse garoto, que tinha acabado de fazer 18 anos e ia se formar no domingo, a formatura dele era no domingo, ele é preso, então, no sábado. Domingo, a formatura, obviamente, se transforma em um ato de protesto, as pessoas, inclusive, saem da formatura e fazem uma caminhada até a prefeitura da cidade, com o apoio, inclusive, da governadora do estado. Obviamente, o tema ganhou uma proporção inacreditável. A Elizabeth Warren, que é a senadora americana, chegou a ser a candidata à presidência, não sei se vocês se lembram, extremamente popular, uma senadora muito séria, foi às redes sociais para condenar o que tinha acontecido com esse brasileiro, com o Marcelo Gomes. E aí o que acontece? Hoje, nesta segunda-feira, o ICE, né, que é as autoridades de imigração dos Estados Unidos, dão uma coletiva de imprensa para falar de uma outra operação também em Massachusetts, uma operação que um mês fez 1.500 presos, 1.500 pessoas presas, claro, são todos criminosos, aquela história toda que a gente já ouviu, muito bem. E aí, na coletiva de imprensa, perguntam para os agentes sobre o caso do brasileiro. E aí a resposta é ainda mais impressionante. Eles dizem o seguinte, que, na verdade, eles estavam atrás do pai do Marcelo Gomes, que não explicaram por quê, não explicaram o motivo, se é só por uma questão de documentos irregulares ou se tem outro motivo, não disseram o motivo, mas, estando procurando o pai, basicamente fizeram uma operação para pegar o carro que estava justamente em nome do pai. E vão lá e fazem, basicamente, uma operação, interrompem, basicamente, a rua, param o carro, e quando eles chegam no carro, estava o filho dirigindo, que já tinha 18 anos. E aí, e essa parte que não fica claro, se foi um erro ou se foi uma emboscada para o pai. Se foi um erro e pegar a pessoa errada, já é grave o suficiente, né? Porque, obviamente, a inteligência ali não funcionou. Uma coisa é o pai, uma outra coisa é só você olhar e você descobre que não é um senhor, é um garoto de 18 anos. Então, para começar... Agora, imagine que foi um erro. Ok, foi um erro. Pegaram a pessoa errada. Mas, mesmo assim, prenderam o garoto porque ele estava, claro, sem documentos. Então, os danos colaterais de uma operação, mas aquela história, né, Chico? Não vão perder a viagem, já que a gente está aqui, a gente já prende esse aqui também. O que por si só já seria gravíssimo. Agora, a outra parte da história poderia ser ainda pior. Pelo seguinte, na coletiva de imprensa que eu assisti hoje, o agente fala o seguinte, ele, no meio da conversa, ele diz assim, por sinal, o pai ainda não se apresentou, não se entregou, dizendo, olha só, ele está mesmo preocupado com o filho dele? Se ele está mesmo preocupado com o filho dele, por que ele não se apresenta à justiça? Gente. Ou seja, a possibilidade de que seja uma isca, né? Na verdade, isso tudo seja uma montagem para, obviamente, o pai se apresentar. Em todos os casos, no caso de ser um erro ou no caso de ser uma emboscada, isso é um absurdo, absolutamente absurdo a situação na qual vivem, claro, muitos, e por isso
Por isso que a comunidade de Milford, a governadora, senadores, etc., o tema passou a ser um tema nacional por conta, claro, não do brasileiro em si, porque casos como esse poderiam ser de alguém de El Salvador, da Nicarágua, ou de qualquer outro país, mas é o fato do processo violar todo as garantias de Estado de Direito, como a gente tem visto nos últimos meses. Dessa vez foi um brasileiro, mas pode ser de tantos outros países. É tudo impressionante, né, Rodrigo? As circunstâncias ali da prisão, o que eles estão alegando, a possibilidade de estarem atrás do pai, na verdade, medieval, a formatura, né, no dia seguinte, tudo é... Isso é medieval. Você, quer dizer, uma das conquistas da civilização depois da Revolução Francesa e até da independência dos Estados Unidos, né, é que não chegou para todo mundo, mas na teoria a justiça é individualizada. Filho não pode ser responsabilizado pelo que o pai faz e vice-versa. Na época medieval, sim, que o rei prendia o filho e falava: o teu pai tem que vir aqui pagar o imposto, senão eu corto a cabeça do filho. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Então, é uma forma de justiça medieval. E fora isso, o lado triste de um menino que ia se formar. Imagina, a véspera da formatura, ele sábado. tinha um sábado, estava indo jogar vôlei. Eu fico pensando assim, podia ser filho de qualquer um de nós, ou sobrinho, sei lá. Mas é triste a situação. Então tem o lado humano de tristeza e o lado político de um governo que vai mostrando as garras em todas as áreas. É um negócio impressionante como vai avançando. Ele avança para reconquistar a América do Sul, ele avança contra as pessoas nos Estados Unidos, ele avança apoiando a extrema-direita nessas convenções aí de CEPAC, que eu via de manhã a Andrea Dipp, né, fazendo a narração, a nossa colunista lá da Europa, mostrando como é que eles estão se organizando mundialmente. Hungria, enfim, Alemanha, a extrema-direita, com o apoio do Trump. Então ele é um centro de um novo movimento de extrema-direita, como a gente já sabia, mas agora se implantando. A gente vê isso acontecendo, é sempre chocante, né, Chico? Muito chocante. Ô, Jamil, como é que tem sido como é que foi hoje a reação diplomática, Itamaraty, essa parte do governo brasileiro? Já tem alguma medida, algo sendo estudado? Estudado ainda não, porque obviamente o negócio acaba de acontecer, basicamente. Medidas efetivas ainda não, mas obviamente o consulado brasileiro em Boston já tinha sido informado durante o fim de semana. Essa situação, ela não é única para esse brasileiro, tem muitos casos pipocando nessa direção de violações, basicamente, e o que o governo brasileiro tenta saber hoje é se isso é uma violação, vamos dizer assim, individual, aquele caso, ou se está tendo um padrão, e se esse padrão vai ter de ser questionado de uma forma mais ampla, né? Lembrando que naqueles voos dos deportados, dos brasileiros deportados, aquele primeiro voo foi desastroso, vocês todos se lembram, e depois daquilo o governo brasileiro criou uma espécie de grupo de trabalho com os americanos, justamente para lidar com casos como esse. Então, eventualmente, se esse caso ficar evidenciado que obviamente é uma violação, que é algo que vai além da normalidade do Estado de Direito, obviamente, o caminho é levar esse caso para um diálogo e tentar estabelecer algum tipo, eu diria, de coordenação. Olha só o que aconteceu também na semana passada, e aí é um caso no qual o consulado avisado conseguiu agir. Um brasileiro foi detido, foi levado para porque isso que acontece inicialmente. As pessoas são levadas para locais desconhecidos. Ou seja, não é informado imediatamente para a família, para quem estiver junto: olha, teu filho está sendo preso, mas ele vai ser levado para este lugar. Não, é só horas depois, na verdade, que as famílias ficam sabendo para onde eles foram levados. E o drama é que muitas vezes são levados para lugares distantes, obviamente, de onde está a família. Mas olha só, neste caso específico, o homem que foi preso, ele estava fazendo diálise, ele estava fazendo tratamento. E ele precisava fazer a cada 2 dias. Meu Deus. E a família entrou em desespero, porque, claro, não sabia onde ele estava, as autoridades americanas não sabiam que ele precisava fazer diálise, então ficou, obviamente, uma situação dramática para aquele brasileiro. E aí o consulado foi avisado, o consulado do Brasil em Boston entrou em contato com as autoridades americanas e conseguiram a liberação dessa pessoa específica para fazer o tratamento. E depois voltaram, obviamente, para a prisão. Mas, pelo menos, houve esse contato. Eu fico imaginando, e aqueles que não têm
ou a família ali perto, ou amigos que saibam da situação, como é que fazem nessa hora? Ou seja, a vulnerabilidade é extrema nessa situação. Muita gente, perdão aqui só para entrar, eu tenho recebido muita mensagem, mas esse pessoal estava de forma irregular e, portanto, merece, Não, calma aí. O crime dessas pessoas foi cruzar a fronteira sem documentos. Só isso. Foi só isso. Mas isso é muito sério. Claro que é sério. Claro que precisa ser. E todo país tem um dever de cuidar das suas fronteiras. Nosso também. Todos os países têm esse dever. Agora, também tem um dever de tratar as pessoas de forma digna. Ou seja, a deportação é um direito que eles têm, sem dúvida nenhuma. Mas de que forma é feita essa deportação? Como é feita a operação? E quantas famílias são absolutamente divididas no momento desse? Então, é muito importante a gente entender que sim, essas pessoas eventualmente cometeram uma irregularidade. Mas não é por isso que elas que existe autorização para você torturá-las ou para fazer qualquer outro tipo de ação criminosa contra essas pessoas. Então vamos muito... Também recebo muita mensagem dizendo, mas isso é tudo bolsominion que votou e não sei o quê. É independente de quem essa pessoa votou. Isso é irrelevante se ele votou por um partido ou por outro partido. Uma pessoa absolutamente que precisa ter a sua dignidade garantida. É isso, o Jamil tocou no ponto fundamental, né? Direito à dignidade dessas pessoas, né? Independentemente de serem submetidas ali ao processo legal do país. Fundamental, Jamil. Eu quero também trazer aqui, a gente chegou a falar sobre esse assunto com a Heloísa Vilela, mas também sobre Gaza, né? A situação lá tá terrível, a gente continua trazendo atualização a respeito disso, né? A gente tem pouquíssimas distribuições de comida para os palestinos, de ajuda humanitária. E a gente tem um caso também de que houve uma distribuição que acabou em morte, em caos, de fato. As equipes médicas internacionais que estavam ali acompanhando fizeram esse relato. A gente teve cerca de 30 pessoas que morreram ao redor de poucos pontos de distribuição de comida. Então, mais um capítulo, né, do genocídio que a gente traz aqui, desse cerco em Gaza e essa entrada de suprimentos básicos que, como já disse um correspondente da ONU, é uma gota no oceano, né? Então, a gente tem mais de 500 mil de pessoas passando fome em Gaza. Esse é um levantamento da ONU também, de maio, e Israel está usando essa narrativa, justificando, né, que é o Hamas que está causando esse bloqueio, mas no fim das contas é o plano, né, do Netanyahu. Então, o presidente Lula também, a gente trouxe aqui a fala dele, né, ressaltando que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, violações diversas de direito internacional. Aliás, Jamil, vou passar a palavra para você, mas queria convidar as pessoas para assistir em detalhes amanhã, porque eu conversei com uma enfermeira do Médicos Sem Fronteiras que estava lá em Gaza até agora há pouco, voltou faz menos de um mês, a Ruth Barros. Acho importante porque ela viu, né, e ela traz o que ela viu nesse relato amanhã. Mas quero te passar a palavra. Olha, vamos colocar no contexto para tentar entender o que tem acontecido e por que essa intensificação da violência na distribuição de alimentos. O que aconteceu é que nos últimos meses, as agências da ONU, as agências internacionais, tentaram montar um esquema para a distribuição de alimentos e de ajuda humanitária em Gaza. Isso ficou bloqueado por meses, depois entrou conta-gotas, basicamente, no território de Gaza. Depois, quando a negociação entre o Hamas e Israel foi estabelecida, aí sim houve uma entrada maior, mas desde março, Israel, então, bloqueou toda a entrada de novo, voltou tudo a estaca zero, extremamente difícil para fazer qualquer tipo de entrega de alimentos. O que fizeram os americanos e os israelenses? Criaram uma agência própria deles, que chama, se eu não me engano, Gaza Foundation, né, de israelenses e americanos, que então iriam distribuir alimentos. E aí começa a confusão. Primeira delas, a União Europeia disse, não, nós não vamos fazer contribuições para essa nova fundação americana israelense, porque os parâmetros de distribuição de alimentos que vocês, nessa Gaza Foundation, foi criada, não atende as regras humanitárias internacionais.
Ponto número 1. Ponto número 2. A Gaza Foundation diz que então iria distribuir alimentos num volume muito limitado, basicamente controlando a quantidade de calorias que cada um teria acesso, ou seja, também uma outra violação. Outro ponto fundamental dessa história, os locais onde isso aconteceria, obviamente, foram locais que deixaram muito a desejar em termos de logística, tanto assim que no fim de semana a ONU falou, e aí colocou uma declaração pública, a ONU, dizendo que esses locais se transformaram em armadilhas mortíferas. Os locais de distribuição de alimentos, que deveria ser aquele local de esperança, né, Gabi? Aquele local que você vai, basicamente, garantir algum tipo de alimentação para a pessoa e para a família. Esse local se transformou em, a citação exata, em armadilhas mortíferas. E aí toda a guerra de narrativa, com um lado dizendo que foram os israelenses falando, nós não temos nada a ver com isso. Muito bem, o que faz a ONU hoje, anuncia, portanto, ou pede, basicamente, a criação de uma investigação independente para determinar o que é que aconteceu nesse local. Então, esse é hoje o pedido do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, pedindo uma investigação internacional para determinar, independente do resultado dessa investigação, o que nós já temos, e isso não é de hoje, é o Tribunal Penal Internacional indiciando Benjamin Netanyahu por usar a fome como arma de guerra. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Tribunal Penal Internacional que indiciou Benjamin Netanyahu e, na época, o seu ministro da Defesa por usar a fome como arma de guerra. Então, insisto, mas isso é uma declaração antissemita, etc. Bom, então vão ter de desmontar o Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal Internacional basicamente chegou a essa conclusão. É um sintoma, acima de tudo, de uma crise extrema, uma crise que é, sem dúvida nenhuma, um crime contra a humanidade, um crime de guerra. Sem dúvida alguma, Jamil. Obrigada pela sua fala. A gente se vê em breve de novo, querido. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, Jamil. Aliás, gente, olha só, essa semana é uma semana muito especial para a gente aqui no ICL, né? Rodrigo, Chico, a gente vai ter, dia 4 de junho, 7 horas da noite, a comemoração, porque a gente chegou ali no 1 milhão. A gente ficou semana passada ali, né? Curte o canal do Instituto Conhecimento Liberta, tal, né? Assina, na verdade, para daí receber os nossos conteúdos diariamente. Então, a gente vai ter comemoração, sim, com surpresa ali, uma live do Eduardo Moreira, convidados antigos aqui do ICL, todo mundo reunido para trazer essas novidades e as comemorações também. A live do milhão. A live do milhão. Vem Mega aí. live. Muito bom. É isso aí. Não fica de fora, então vem com a gente, ativa as notificações do canal para você não ficar de fora. E vamos nessa então, gente, que já deu a hora aí. A gente acompanha o Chico Pinheiro em entrevista agora. Chico Sá, Rodrigo Viana. Chico Pinheiro e depois Evo tem o Morales. Demore com o Evo Morales. Isso aí. Importantíssimo. Vamos nessa. Boa noite. Valeu. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.